Já de volta e agora conversando com o Padre Jorge, está aqui visitando a gente, né? Nesta quarta-feira de cinzas. E a gente tem muita coisa para perguntar ao Padre Jorge hoje. Meu amigo Padre Jorge, bom dia. Caro amigo Hélio, nosso bom dia. Bom dia também ao Vanderlei, bom dia a toda essa família aqui da Diário TV, que leva a notícia, leva a mensagem de fé, de esperança para o nosso povo de Teresópolis e também pela internet que chega a mais lares, a mais pessoas. Estamos indo longe mesmo. Eu sei. Pela internet a gente vai longe mesmo. E é uma alegria estar aqui novamente nesta casa que está sempre nos acolhendo. Padre Jorge, você viu a gente falando sobre drogas aí, né? Essa preocupação, principalmente do jovem envolvido com drogas aqui em Teresópolis. O que você tem feito, o que a igreja está fazendo aí nesse momento sobre um crescimento tão grande em Teresópolis, o uso principalmente do crack? Essa droga que é uma química, o que nós fazemos é a conscientização dos nossos jovens e também das famílias, como reagir ao perceber que o filho está usando, né? E nós temos um trabalho muito grande, como você sabe, eu trabalho com as famílias carentes e as que são mais atingidas por isso. O crack tem um preço muito barato. Então, no dia, a gente faz uma reunião, né? Faz sempre uma explicação e ficamos abertos à procura, né? Eles virem nos procurar e expor a situação. Dessa forma, a gente consegue ir resolvendo caso por caso, levando para a clínica, se o caso já não tem mais jeito, só com uma boa conversa, só com um bom conselho, a gente leva para a clínica, leva lá para a nossa casa de recuperação, que é a Fazenda Esperança masculina em Canoas, feminina ali em Guapi, mas principalmente dar o suporte para a família, porque a família não pode também jogar fora, tem que acolher. Quem ama mais o filho, o amigo, é aquela pessoa. Né? A Fazenda Esperança de Guapi eu não conheço, não. A de Canoas eu conheço. Né? Canoas são homens, né? Canoas é a casa masculina e em Guapi feminina. A de Guapi eu não conhecia, não. Tem muita gente em Canoas? Canoas tem. Nós temos um limite, né, da fazenda de 35 pessoas e fica sempre entre 30 e 35 e graças a Deus a recuperação desses jovens, dessas pessoas. Não tem só jovens, às vezes tem pessoas de idade também, né, que a gente, com a graça de Deus e a ajuda de muitas pessoas, nós vamos conseguindo inseri-los novamente na família e na sociedade. Eu fui ao Monte da Paz, que tem ali na Prata, e pude constatar isso, não é só o jovem. Tem pessoas de mais idade, aí 50, 55, 60 anos, mais de 60, que estão ali também tentando o Monte da Paz, na Prata. Estão tentando aí uma reabilitação, uma volta para a vida normal, né? Porque chega um ponto que eles mesmos procuram. É raro, é muito raro isso acontecer. E vem crescendo cada vez mais. A gente falava da Praça Olímpica, uns anos atrás, e agora com a polícia muito presente ali, isso aí diminuiu muito, ou acabou, na Praça Olímpica. Mas na Praça de Santa Teresa, por exemplo, ali é um local que a gente vê alguma coisa? Praça Olímpica, graças a Deus, com a presença da polícia presente, né, a segurança presente, houve uma melhora muito grande. A atuação também da PM aqui em Teresópolis, da Guarda Municipal, e ali está muito próximo. Né? Se você fazia alguma coisa na Santa Teresa, eles iam para a Praça Olímpica. Fazia na Praça Olímpica, eles iam para a Santa Teresa. A Santa Teresa, nós começamos limpando a praça, iluminando a praça, né? E com a ajuda, eu digo isso também, com a Polícia Militar, Guarda Municipal, nós fomos fazendo a guarda, né? Cães farejadores, descobrindo drogas enterradas no jardim. E aquelas pessoas, nós fomos com muito carinho tentando levá-las para a casa de recuperação. Por quê? Tem o povo que fica ali, que era uma visão muito triste. Lembra daquele quiosque que era aberto? Sim. Ali era uma coisa de terrível, a degradação da pessoa humana. Agora é uma floricultura. E esse é o nosso projeto para a Praça Santa Teresa, juntamente com a Matriz, colocar luz
né? Manter as lâmpadas funcionando e florir. Aí é onde tem limpeza. Tem luz, não tem como se esconder. É verdade. Mas enterravam droga no jardim ali? No jardim, ali embaixo das pedras, nas moitas de plantas. Ali, aí os guardas passavam sempre com os cachorros, né, com os cães farejadores, iam descobrindo. E assim eles foram saindo. Alguns foram presos, os traficantes mesmo, né, mas os usuários foram saindo. E, Hélio, tem um testemunho muito bonito. A cooperação com todas essas casas. Você falou do Monte da Paz, tem lá também, já perto depois que passa Pessegueiros, lá na Teresópolis, Friburgo. Algumas são católicas, outras são de pessoas que fazem essa associação. Outras são da linha evangélica. E nós nos encontramos e liga, pastor, tem vaga aí? Tem, aí vai. Padre Jorge, tem vaga? Tem. Aí a gente faz esse intercâmbio de uma forma muito, muito ecumênica e muito cristã, para ajudar os nossos irmãos. Bom, já que você falou da recuperação da Praça de Santa Teresa, vamos falar da igreja. Essa semana, quer dizer, eu já tinha ido outras vezes, né, sempre, mas eu tive na igreja de Santa Teresa na segunda-feira, hoje é quarta, na segunda-feira, e olhei, está muito bonita a igreja de Santa Teresa. A gente tem aí uma sequência de fotos, já vamos mostrar. Agora, o que me chamou a atenção, aliás, tudo está chamando a atenção, o altar, o teto, tudo está chamando a atenção, mas a recuperação das imagens, as imagens são diferentes, elas foram pintadas. As imagens estavam... são muito antigas, né? Isso. A igreja foi inaugurada em 1917, é demolida uma igreja que tinha ali, pequena, e começa a construção da grande igreja de Santa Teresa, que todas as plantas são assinadas pelo engenheiro e pelo arquiteto como Catedral de Teresópolis. Não é como igreja de Santa Teresa, não é como a igreja da paróquia matriz de Teresópolis, mas como Catedral de Teresópolis. Então, em 1940 ela fica pronta. 1941, ela ganha o título de paróquia. Perfeito? E o que estava acontecendo com a igreja, né? O telhado estava todo corroído e, com isso, muita infiltração. Ela é toda feita de tijolo maciço. Vinha lá de Três Rios, né? E ela estava toda úmida. Com essa umidade, também as imagens, que são todas de gesso, são duas apenas de madeira, que é o Senhor dos Passos e a Senhora das Dores, que são de madeiras, mas as outras todas são de gesso. E o que estava acontecendo? A umidade estava deteriorando as imagens, elas estavam desmanchando. Então, nós fizemos, e no decorrer do tempo, Hélio, foi também, alguns colocaram tinta sobre tinta. Tá, aí realmente estraga, né? Estraga. Aí nós levamos ao historiador lá em São João del Rei, que é o berço das artes. Exatamente. Tudo, né? Elas foram restauradas. Ele foi tirando camada a camada de tinta, né? E recuperando também o gesso, com uma técnica moderna que eles têm lá, de restaurar e fazer com que o gesso dure pelo menos mais 80 anos. É a região ali, Tiradentes, São João del Rei, isso aí. E nós fizemos Barbacena, a região mesmo que trabalham com isso, né? Por isso essa vivacidade neles, né? Porque quando eu entrei, que deu aquele impacto, eu falei, então as imagens estão diferentes, estão vivas. Vivas. Elas foram restauradas como se estivessem novinhas, mas restauradas, como eram antigamente. Como também os nossos vitrais. Como estão diferentes. Aí eu vou até pedir o Alex para começar a voltar às imagens, que aí já aparecem os vitrais, né? E aí o padre vai explicar para a gente. Pode falar. Então, os vitrais, você percebe esse lado direito de quem entra na igreja que está sem o vitral.
o lado esquerdo de quem entra na igreja já ficou pronto. É um trabalho minucioso, um trabalho de restauração também. E eles estavam quebrados e eles são todos feitos de chumbo. Todos aqueles detalhes... Mas eles foram restaurados ou são novos? Restaurados. Restaurados. Isso aí é uma relíquia. Aqui na nossa diocese de Petrópolis, só tem desta Casa Conrado, né, uma casa alemã no Rio de Janeiro que fazia vitrais, só aqui em Santa Teresa e no Seminário Diocesano, em Petrópolis. O nosso seminário também tem vitrais da Casa Conrado. Porém, o que aconteceu com o tempo? Para formar o vitral, ali dá para perceber, tá vendo? Todas aquelas linhas marrom, cinza são feitas de chumbo. Pedacinhos de chumbo onde coloca o vidro colorido formando o vitral. E o que aconteceu? 80 anos, eles dilataram. E também o vandalismo. Muitas pedras foram jogadas lá. Segura essa imagem aí, Alex. Tem um valor histórico muito grande, né? Enorme, muito grande. Para fazer isso também foi uma empresa renomada lá de Minas, Kindle Vitrais. Essa imagem aí. Que fez muito trabalho para o Monsenhor Nivaldo, eu conheci. Depois restaurei os vitrais também da Igreja Menor de Santo Antônio, que eu tinha contato. Eles vieram, fizeram um estudo, um scanner com drone moderno, viram tudo que tinha que refazer e tiram o vitral, levam para a fábrica e lá os restauradores começam a trocar todo o chumbo. Pena que eu não lhe mandei essa foto, esse pequeno vídeo deles remontando, desmontando, Sim. Cuidando e remontando. E as partes que foram quebradas, eles reconstruíram, mas isso eram pontos pequenos, que foram pedras jogadas, né? Mas o conjunto harmonioso está belíssimo, belíssimo. Hoje eu celebrei 8 horas da manhã, digo de passagem, a igreja não cabe mais, e eu estava na igreja às 6h30, por aí, o sol entrando, Hélio. Nossa, é uma visão fantástica. O sol entrando através dos vitrais. Dos vitrais, né? Aí, a mesma coisa que você comentou sobre as imagens são os vitrais. Eles agora estão com vidas. Está virando ponto turístico? Muita gente, muita gente. Muita gente mesmo. As pessoas, inúmeras, pessoas que trabalham com turismo já trazem do Rio, de outras cidades, os ônibus param ali ao redor e vão fazer a visita. E a gente explica. O Alex, tem uma foto aí que me chamou a atenção. Quer dizer, me chamou a atenção lá, eu fiquei parado olhando. Até porque, como eu já fui a Minas, já fui a São João del Rei, conheço aquela região ali, e as igrejas lá são espetaculares. Tem uma foto que me chamou a atenção, que é o teto por cima do altar. Vê se localiza aí, Alex. Acho que é a terceira ou quarta foto dessa sequência. Essa foto, perfeito. Então, Hélio, essas 3 imagens estão belíssimas e vão durar mais 80 anos. Agora, todo esse trabalho que foi feito aí na cúpula da igreja, né, já era um projeto muito antigo que a gente achou no meio dessa documentação. Porque não tinha, né? Não tinha. E ela tem também o projeto das nervuras, que em todas as curvas da igreja, nervuras são aqueles também das catedrais da Europa, da nossa Catedral de Petrópolis, dando um acabamento em todas as curvas. Ali nós retratamos toda a história do Carmelo, porque a nossa igreja é uma igreja carmelitana. Santa Teresa, a santa mais conhecida do Carmelo. Ela era carmelita. Carmelita. Então, ali no centro, nós temos o Monte Carmelo. Lá pelos anos 600 a.C., o profeta Elias é arrebatado, né? Arrebatado com carruagem num turbilhão de fogo, no Monte Carmelo, onde depois se funda o primeiro Carmelo. A história do Carmelo. Então, lá tem a carruagem de fogo, que é essa visão lá do livro de Reis, lá no Antigo Testamento.
o profeta Elias, que é arrebatado, e o Carmelo o chama de pai Elias, mas é o profeta Elias do Antigo Testamento. Logo abaixo tem, então, a Nossa Senhora do Carmo, que também é vista no Monte Carmelo, com todos, logo abaixo está a Santa Teresa. Logo abaixo da carruagem, Sim. a Santa Teresa, com alguns santos, principalmente os santos mais recentes do Carmelo, Edith Stein e outros santos. Do lado, né, eu estou de frente, do lado esquerdo, nós temos a Nossa Senhora do Carmo, que foi vista no Monte Carmelo. Embaixo do seu manto, vários santos do Carmelo, santos carmelitanos, né? Vários. E a nossa Teresinha, né? Também uma santa do Carmelo muito conhecida. Do outro lado, vamos de novo. À direita. A nossa direita aqui é a esquerda de quem está em casa. Aí nós temos um anjo com uma flecha transpassando o coração de Santa Teresa. A transverberação de Santa Teresa. É uma visão que ela tem do anjo Gabriel, transpassando o seu coração, indicando o amor tão profundo que ela tinha a Deus. Depois é feita uma exumação do corpo de Santa Teresa e se percebe realmente essa flechada, né? essa ferida. E ao lado, bem no cantinho, nós temos o grande São João da Cruz. São João da Cruz, que era o diretor espiritual de Santa Teresa, um dos santos também muito conhecido do Carmelo. Então nós temos ali 3 santos que são mais conhecidos, que é Santa Teresa, Teresinha e São João da Cruz. Esse projeto já existia ou foi criado agora? Essas figuras. Essas figuras estavam rabiscadas, mas era um projeto. Igual as nervuras de todo o teto da igreja. Muito antigo? Da época da construção. 80 anos atrás? 80 anos. Eu diria mais porque, Hélio, a igreja é desmanchada em 17. Ela leva muito tempo. Leva 23 anos para ficar pronta. De 17 a 40. Mas vocês sabem quem rabiscou os desenhos? Tem nomes. Tem tudo lá? Nomes dos engenheiros e tudo. Isso é muita história. Tudo, Catedral de Teresópolis. Catedral de Teresópolis. É interessante, isso eu não sabia, Catedral de Teresópolis. O nosso Vanderlei sabe muito sobre essa história, a gente ganha tempo conversando sobre, né? Ganha tempo. Porque na época ainda não havia a Catedral de Petrópolis. Não era ainda a Diocese de Petrópolis, era a Diocese de Niterói. Depois que desvinculou, criando a Diocese de Petrópolis, logo assim Dom Manuel e os outros padres, bispos auxiliares de Dom Manuel, terminaram a catedral, dando o título àquela igreja belíssima que nós temos de catedral. Ali na igreja de Santa Teresa, a Catedral de Santa Teresa, né? Ali tem um padre enterrado, o Padre Bento, não tem? Sim, Cônigo Bento. Nesta reforma, eu fiz todo um trabalho para que seja visitado o túmulo dele. Então está lá a lápide, tudo de quando ele foi sepultado, e as pessoas agora conseguem ir lá. Tem uma história na minha família muito engraçada, e eu não vou conseguir descobrir de onde veio. Engraçada não, curiosa, e eu não vou saber porque meu pai já morreu. Meu pai era afilhado do Cônego Bento. Agora, como que meu pai era afilhado do Cônego Bento, eu não sei a história, porque meu pai era do Alto. E o Padre Bento era da Várzea. Então, só havia a paróquia de Santo Antônio. A segunda paróquia de Teresópolis é Venda Nova, Nossa Senhora de Ninguaçu. Pode ver a diferença. Santo Antônio hoje deve estar com 168 anos de fundação de paróquia. Santa Teresa fez no ano passado 80. Tudo funcionava no alto, né? Freguesia de Santo Antônio. Então o Padre Bento foi do Alto também? Então, quando eles construíram aquela bela catedral, movimentou mais a várzea. E a várzea começou a crescer também. Porque na história tudo começou no alto, né?
né? O povo começando a chegar no alto, aqui eram plantações, essas coisas todas, né? E depois aqui, por ser menos frio e ter a várzea, né? A terra plana, começou então a cidade crescer mais aqui. Aí com essa igreja, os padres vieram para cá e Santo Antônio ficou um pouquinho adormecido. Então, o Cônigo Bento veio para cá nessa época. Então pode ser. Isso. Porque eu sempre ouvi falar isso, que meu pai era afilhado do... Aí eu não falava cônigo, falava padre, né? Do padre Bento, que estava enterrado na igreja de Santa Teresa. Uma outra coisa, esse com certeza você não conheceu, porque você é um pouco mais novo que eu, e é de Canoas, e eu sou do Alto. Eu conheci o padre Jerônimo. Então, o padre Jerônimo é um ícone também aqui em Eu Teresópolis. conheci o padre Jerônimo. Eu tenho pessoas muito conhecidas, né, que conheceram ele. As irmãs do Carmelo, né? Eu tive lá segunda-feira. Só se tiverem muito velhinhas. Então, 86 anos. Ah, então conheceram, mais do que eu. Anos. Elas me relataram que o padre Jerônimo ia celebrar no Carmelo, lá do Alto, às 6h30 da manhã. Todo dia às 6h30 da manhã. E o padre Jerônimo dava assistência também até Venda Nova. Até Venda Nova. O que eu me lembro do padre Jerônimo, ele não era... Naquela época era diferente, né? Ele não era muito de brincar, ele era muito alto, uma figura alta, esguia, ele era holandês. E ele andava com a cabeça virada, assim, ó. Aliás... talvez tenha sido isso, que ele morreu de um câncer na garganta. Morreu na Holanda. Isso aí, morreu na Holanda e depois de ter feito muitas coisas boas, passou fazendo bem aqui pelo Brasil e em Teresópolis, ele volta para sua terra e lá morre. Morre de um câncer na garganta, isso, não era? Ele é isso foi mesmo, isso mesmo. Sabe quem me relatou esse fato? Uma pessoa muito especial também que a cidade conhece, a Magda Copelo, lembra? Magda Copelo, lembra muito. A família Copelo era da igreja. Então, Magda me contou toda essa história porque ela foi visitar o padre Jerônimo na Holanda. Ele, quando saiu de Teresópolis, ele já saiu doente. Aí voltou para lá, porque era a família dele, né? Padre Jerônimo Rossen. Você lembra da casa da garotada que havia em Teresópolis? Padre Lembro. Leonardo, padre Gilberto. Era um trabalho muito grande em Venda Nova e no Meudon. Era a casa da garotada que acolhiam as crianças órfãs, mas era uma família que tomava conta. Mas teve um padre no Alto que ficou pouco tempo e que botava o pessoal para jogar bola, que era o padre Reinaldo. Não sei se você tem essa história dele. Se eu não me engano, esse é o que era psicólogo e conversava muito com os jovens, ali onde a igreja nova de Santo Antônio tinha um campinho. Tá, eu não sabia que ele era psicólogo. Então, eu acho que é esse sim. Tem uma figura histórica também de Santo Antônio, que é uma senhora chamada Esther, 88 anos. Ela mora ali perto da Feso, ela nasceu naquela casa e mora até hoje naquela casa. E sempre ligada a Padre Jerônimo, esses padres todos de Santo Antônio, trabalhando no Hospital São José, ela via o trem chegar, então ela conta muitas histórias também. Nasceu e vive até hoje na mesma casa. Tá, eu sei quem é. Essa é uma história, gente, que tem que ser contada. Aliás, Vanderlei também já conta essas histórias, né? Algumas delas o Vanderlei já está retratando. E ele já conversei com o Vanderlei sobre isso, fazer uma história sobre a igreja em Teresópolis, né? Eu vou, rapidamente, a gente já tem que mudar de assunto. Eu preciso de um comercial muito rapidinho, lembrando do Recanto dos Pescadores, Centro Gastronômico Recanto dos Pescadores. E a gente volta com o Padre Jorge para falar sobre a Quaresma, que começa hoje, o início da Quaresma, e a campanha da fraternidade, que esse ano foi perfeita. O tema da campanha esse ano, perfeito, pelo momento que a gente está vivendo. Voltamos já, Recanto dos Pescadores.